A mente iluminada. Nesta manhã, desejo falar sobre um assunto talvez estranho para os ouvintes. Afigura-se-me uma das coisas mais importantes da vida o clarificar a mente, o esvaziá-la de toda a experiência e pensamento, de modo que ela se torne fresca, nova, sã. Porque somente uma mente sã pode, com sua liberdade, descobrir o verdadeiro. Esta sanidade não é um estado permanente. Não significa que a mente alcançou um resultado e aí se deixa ficar. É o estado da mente que, achando-se desimpedida, é capaz de renovar-se a todo instante, sem esforço. E essa renovação, essa liberdade para descobrir, é de imenso significado, já que a maioria das pessoas vive superficialmente, vive com os seus conhecimentos e informações e os julga suficientes. Mas, sem a meditação, nossa vida é bem superficial. Por meditação, não entendo contemplação ou oração. Para a pessoa achar-se no estado de meditação, ou melhor, para nele entrar naturalmente, sem esforço, deve primeiro compreender a mente superficial, a mente vulgar, aquela que em regra se satisfaz com informações. Tendo acumulado conhecimentos ou adquirido uma certa capacidade técnica que nos habilita a exercer determinada especialidade para vivermos neste mundo com leviandade. Contentamo-nos em viver nesse nível sem nenhuma compreensão de qualquer problema psicológico por acaso se apresente. Parece-me, pois, sobremodo relevante observar a superficialidade da mente e investigar se ela pode transcender a si própria. Quanto mais conhecimento e preparo uma pessoa tem, tanto maior a sua capacidade na vida diária. E é óbvio que necessitamos desses conhecimentos, desse preparo, dessa capacidade, pois não podemos jogar fora as máquinas e a ciência e volver ao estado primitivo. Isso seria proceder como algumas pessoas ditas religiosas se querem retornar a uma tradição ou ressuscitar antigos conceitos e fórmulas filosóficas, destruindo, dessa maneira, a si próprias e ao mundo em que vivem. A ciência, a matemática, as técnicas atualmente à disposição do homem são coisas absolutamente necessárias. Mas o viver neste mundo tecnológico, de conhecimentos e ilustração que rapidamente se avolumam, tende a tornar-nos superficiais e, em geral, contentamo-nos em permanecer nesta superficialidade, visto que o conhecimento e a tecnologia nos fazem ganhar mais dinheiro, mais confortos, mais da chamada liberdade, coisas essas bem respeitadas numa sociedade degradada e em desintegração. Assim, para poder ultrapassar a si própria, deve a mente compreender as limitações da tecnologia, do conhecimento e da ilustração e ficar livre dessas limitações. Como se pode observar, nossas atividades, as nossas emoções, as nossas reações neurológicas são pouco profundas, profuntórias. Vivendo como vive a maioria, na superfície, procuramos alcançar as profundezas, penetrando cada vez mais, porquanto depressa nos cansamos dessa maneira liviana de viver. Quanto mais inteligentes, mais intelectuais e apaixonados formos, tanto mais perceberemos a superficialidade de nossa existência
ela se torna cansativa, aborrecida e sem significação. Assim, trata a mente superficial de descobrir a finalidade da vida ou de procurar uma fórmula que lhe dê sentido. Luta essa mente para viver consoante uma ideia por ela própria concebida ou uma crença que aceitou. Eis porque age sempre de maneira superficial. É necessário perceber com toda a clareza esse facto. O que nesta manhã vamos fazer é tirar, uma por uma, as camadas superficiais para penetrarmos até a origem, até à última profundeza das coisas. A superficialidade se perpetua pela experiência e por esta razão releva compreender o inteiro significado da experiência. Em primeiro lugar, vemos quanto a especialização tecnológica de toda a espécie tende a tornar a mente estreita, vulgar, limitada. Qualidades que constituem a verdadeira essência do burguês. Então, superficial que é, ela busca o que chama significado da vida, projetando, ao mesmo tempo, um padrão que lhe é grato, lucrativo, aprazível, e a esse padrão se ajusta. Esse processo lhe confere uma certa determinação, certo ímpeto, um senso de realização. Cumpre também compreender profundamente essa coisa chamada experiência. Vivendo uma vida superficial, estamos sempre em busca de experiências mais amplas e profundas. Por esta razão é que tantos frequentam as igrejas, tomam mescalina, experimentam LSD, ácido lisérgico e várias outras drogas em busca de novas excitações, estímulos e sensações. Buscamos também experiência através da arte, da música, de novas, mais modernas formas de expressão. Pois bem, a mente que deseja achar-se numa grande profundidade, achar-se e não produzir esse estado, deve compreender todas essas coisas. Compreender não é entender apenas intelectualmente uma comunicação verbal, porém, antes perceber em continente a verdade relativa à questão. Essa percepção imediata é compreensão. Pode-se argumentar e discutir interminavelmente a propósito de opiniões, mas isso não fará nascer a compreensão. Requer-se, isto sim, sensibilidade, percebimento, uma certa hesitação, uma atitude experimental que nos dão a capacidade de aprender com rapidez. Assim, qual é a natureza da experiência? Todos desejamos novas experiências, não é verdade? Estamos cansados do velho, das coisas que nos têm causado dor ou sofrimento. A rotina do escritório, dos rituais religiosos, dos rituais do culto do Estado, de tudo isso estamos fartos, cansados, exaustos. Daí desejarmos novas experiências, novas diretrizes e em diferentes planos. Mas, por certo, só a pessoa que não busca nem acumula experiência poderá viver em profundidade. Resulta a experiência de um desafio e uma resposta. A reação pessoal a um desafio pode ser adequada ou inadequada, conforme nossa maneira de ser, nosso condicionamento. Isto é, respondemos a cada desafio conforme o nosso fundo, nossa própria limitação. Essa resposta a desafio é a experiência, e toda a experiência deixa um resíduo que chamamos conhecimento. Por outras palavras, no passar por várias experiências, a mente atua como uma peneira, na qual cada experiência deixa um certo sedimento. E esse sedimento é memória, e com essa memória vamos ao encontro da próxima experiência. Assim, cada experiência, por mais ampla e profunda e vital que seja, deixa novo depósito de sedimento ou memória, tornando assim mais forte o nosso condicionamento. Por certo, isto não é uma opinião, não é questão de crerdes no que dizemos. Se vos observardes, vereis ser isso o que realmente sucede. Este orador descreve como é peculiarmente o acumular experiência e observais esse processo em vós mesmos. Portanto,
não há nada para crer, nem estáis sendo hipnotizados por palavras. Assim, pois, cada experiência, de qualquer natureza que seja, deixa um sedimento que se torna o passado convertido em memória e nesse sedimento vivemos. Esse sedimento é o eu, a verdadeira estrutura da atividade egocêntrica. Percebendo a natureza limitada dessa atividade egocêntrica, buscamos novas e mais amplas experiências ou perguntamos como se pode romper essa limitação, a fim de encontrar algo superior. Mas toda a busca dessa natureza é ainda a atividade de acumulação e só vai aumentar os restos, o sedimento da experiência, seja a experiência de 1 minuto, de um dia, seja a de 2 milhões de anos. Ora, vós tendes de ver esse facto com toda a clareza. Deveis ter consciência dele, assim como tendes consciência de estar com fome. Quando sentis fome, ninguém precisa dizer-vos nada. Trata-se de uma experiência pessoal vossa. Analogamente, deveis perceber claramente, por vós mesmos, que toda a experiência de afeto, de compaixão, de orgulho, de ciúme, de inspiração, de medo, qualquer uma, deixa na mente um resíduo e que a constante repetição e sobreposição de novas camadas a esse resíduo ou sedimento constituem a totalidade do processo do nosso pensar, do nosso existir. Toda a atividade nascida desse processo, em qualquer nível que seja, há de ser inevitavelmente superficial, e a mente que deseja investigar a possibilidade de descobrir um estado de originalidade ou um mundo não contaminado pelo passado deve compreender esse processo de experiência. Surge, assim, a questão: é possível ficar-se livre de toda a atividade egocêntrica sem nenhum esforço, sem se tentar dissolvê-la e, dessa maneira, convertê-la num problema? Espero estar esclarecendo bem a questão, senão o que direi mais adiante ficará completamente obscuro. Agora, a palavra meditação significa, em geral, pensar a respeito de uma coisa, investigá-la, refletir profundamente nela, ou pode significar um estado mental contemplativo, independente do processo de pensamento. É uma palavra de pouca significação nesta parte do mundo, porém sobremodo significativa no Oriente. Muito se tem escrito sobre o assunto e há escolas que advogam diferentes métodos ou sistemas de meditação. A meditação, para mim, não é nenhuma dessas coisas. Meditação é o total esvaziamento da mente. E não se pode esvaziar a mente à força, de acordo com um certo método, escola ou sistema. Mais uma vez é necessário perceber a extrema falácia de todos os sistemas. A prática de um sistema de meditação é busca de experiência, é esforço para alcançar uma experiência mais elevada ou a experiência final. E quem compreende a natureza da experiência rejeita tudo isso, que se acaba para sempre, porque sua mente já não está seguindo ninguém, ela não busca experiência e nenhum desejo tem de visões. A busca de visões, o intento de aumentar a sensibilidade por meios artificiais, drogas, disciplinas, rituais, adoração, oração, constitui atividade egocêntrica. Nossa questão, pois, é a seguinte: como pode a mente, que se tornou superficial por influência da tradição, pela ação do tempo, da memória, da experiência, como pode essa mente libertar-se, sem esforço, da sua superficialidade? Como pode tornar-se tão desperta que a busca de experiência nada mais signifique? Compreendeis? A mente iluminada não pede mais luz. Ela própria é luz. E toda influência, toda experiência que penetra nessa luz, nela se consome de instante em instante, de modo que a mente está sempre clara, imaculada, indene. Só a mente iluminada, a mente sã, pode ver o que está fora dos limites do tempo. E como pode nascer esse estado de espírito?
Tornei clara a questão? Esta não é uma questão minha. É, ou deve ser, uma questão de interesse geral. E, portanto, eu não estou impondo. Se vos impusesse esta questão, vós a tornaríeis um problema, dizendo: como fazer isso? É uma questão que deve nascer do vosso percebimento, porque tendes vivido, tendes observado e também visto o que é este mundo, e bem conheceis a vossa maneira de agir, tendes lido, acumulado conhecimentos, progredido em vosso saber, tendes visto pessoas com mente semelhante a computadores, professores capazes de desenrolar uma espantosa quantidade de conhecimentos, e haveis conhecido teólogos de ideias fixas em torno das quais desenvolveram maravilhosas teorias. Conscientizando-vos de tudo isso, inevitavelmente deveis ter feito a vós mesmos a pergunta: como pode a mente, prisioneira do tempo, produto do passado, jogar fora o passado completamente, com facilidade, sem nenhum esforço? Como pode ficar livre do tempo, sem ter nenhuma diretiva ou motivo, de modo que possa achar-se na fonte da vida? Ora, quando esta pergunta vos é feita, por vós mesmo ou por outro, qual a vossa reação? Não me respondeis, por favor, escutai apenas. Trata-se de uma pergunta de grande significado. Não é uma simples pergunta retórica, a que se pode responder prontamente ou pô-la de lado. É uma pergunta de extraordinária importância para a pessoa que penetrou nas inanidades da religião organizadas e varreu todos os sacerdotes e gurus, templos, igrejas, rituais, incentivos, atirou tudo isso aos ventos. E se já atingistes este ponto, a vós mesmos deveis ter interrogado: como pode a mente ultrapassar a si própria? Que fazeis quando vos vedes diretamente em presença de um imenso problema? Quando algo de tremendo e imediato vos sucede? É tão vital e exigente a experiência que completamente vos absorve, não é verdade? Vossa mente é tomada por esse singular acontecimento, de modo que se aquieta. Esta é uma qualidade de silêncio. A mente reage como uma criança a quem se deu um brinquedo interessante. O brinquedo absorve a criança, fazendo-a concentrar-se e, assim, momentaneamente, ela se esquece de suas travessuras e correrias. E o mesmo acontece com os adultos ao verem-se diante de um caso em comum especial. Não compreendendo o verdadeiro significado dessa experiência, a mente fica sob o seu domínio e se torna entorpecida, chocada, paralisada, de modo que, transitoriamente, silencia. Isso é uma coisa que já deveis ter experimentado. E há, também, uma espécie de silêncio mental que se apresenta ao considerar-se um problema com inteira concentração. Nesse estado não há distração, porque, momentaneamente, não temos outro pensamento, outro interesse. Não olhamos para nenhum outro lado, porque só estamos interessados nessa coisa. Intensifica-se a concentração, que tudo o mais exclui, e nesse esforço há uma vitalidade, uma exigência, uma premência que também produz certa qualidade de silêncio. Quando a mente se absorve num brinquedo ou emerge de todo num problema, está apenas fugindo. Quando imagens, símbolos, palavras como Deus, Salvador, etc., dela se apoderam, isso também é uma fuga profunda, uma fuga à realidade
e nessa fuga há um determinado silêncio. Se a mente se sacrifica, ou de si mesma se esquece, pela identificação completa com uma coisa, poderá ficar tranquila, mas acha-se num estado neurótico. O desejo de identificação com um objetivo, uma ideia, um símbolo, uma nação, uma raça, denuncia um estado neurótico, tal como o da maioria das pessoas pretensamente religiosas. Estas estão identificadas com o Salvador, com o Mestre, com isto ou aquilo, identificação que lhes dá invulgar impetuosidade e lhes traz determinada visão benéfica da vida. E isso é uma atitude totalmente neurótica. E há também aquela que aprendeu a concentrar-se, que a si própria ensinou a nunca desviar a atenção da ideia, da imagem, do símbolo que ela própria projetou à sua frente, e que acontece nesse estado de concentração. Toda a concentração é esforço e todo esforço é resistência. É como um homem edificar em torno de si uma muralha defensiva com uma pequena abertura pela qual olha uma única ideia ou pensamento, de modo que nunca possa ser abalado, posto num estado de incerteza. Nunca estáis aberto, porém vivendo sempre dentro de vossa concha de concentração, atrás das muralhas de vossa inspirada busca de alguma coisa, e disso vos vem um sentimento de grande vitalidade, uma impetuosidade que vos habilita a fazer coisas extraordinárias, socorrer os favelados, viver no deserto, praticar toda a sorte de boas obras, mas trata-se ainda da atividade egocêntrica da mente que se concentrou numa só coisa com exclusão de tudo mais. E também isso lhe confere uma certa serenidade, tornando-a silenciosa. Ora, há uma espécie de silêncio que nenhuma relação tem com esses estados neuróticos, e é aí que se nos apresenta a dificuldade. Porque, infelizmente, e digo sem ofensa, em regra somos neuróticos. Assim, para podermos compreender o que é esse silêncio, devemos, antes de tudo, libertar-nos completamente de todo e qualquer estado neurótico. Nesse silêncio não existe autocompaixão, nem desejo de resultado, nem projeção de imagens, não há visões, nem luta para nos concentrarmos. Vem esse silêncio sem ser solicitado, uma vez compreendida a absorção da mente numa ideia e as várias formas de concentração que a pessoa pratica, e também quando se compreende todo o processo de pensar. Dessa observação, dessa vigilância da atividade mental egocêntrica, vem um senso de disciplina bem flexível. E essa disciplina é necessária. Não é uma disciplina defensiva, reacionária. Nada tem que ver com o ficar sentado a um canto de pernas cruzadas e outras infantilidades. Nela não há imitação, nem ajustamento, nem esforço para alcançar o resultado. O observar todos os movimentos do pensamento e do desejo, a fome de novas experiências, o processo de identificação com uma certa coisa, apenas observar e compreender tudo isso produz naturalmente uma facilidade de disciplina em inteira liberdade. Disciplinada a compreensão, surge um percebimento próprio e imediato, um estado de atenção completa. Nessa atenção há virtude, e esta é a única virtude, a moralidade social, o caráter desenvolvido pela resistência, e segundo, a respeitabilidade e a ética social. Isso não é virtude nenhuma. Virtude é a compreensão de toda a estrutura social que o homem levantou em torno de si, e é também a compreensão do chamado autossacrifício mediante identificação e controle. Dessa compreensão nasce a atenção, e só na atenção se encontra a virtude.
deveis ter uma mente virtuosa, mas aquela que apenas procura ajustar-se aos padrões sociais e religiosos de determinada sociedade, quer comunista, quer capitalista. Não é virtuosa. É necessária a virtude porque sem virtude não há liberdade, mas, como a humildade, ela não é cultivável. Não podemos cultivá-la, assim como não podemos cultivar o amor. Mas, havendo plena atenção, há também virtude e amor. Dessa atenção vem o silêncio total, não só no nível da mente consciente, mas também no nível do inconsciente. Tanto o consciente como o inconsciente são em verdade triviais, e a percepção dessa trivialidade liberta-nos do passado e do presente. Dando-se total atenção ao presente, surge-nos interiormente uma certa tranquilidade, indicativa de que já não buscamos experiência. Todo experimentar terminou, porque nada mais há para experimentar. Estando sempre desperta, a mente é a luz de si própria. Nessa quietude, nesse silêncio, encontra-se a paz. Não a paz dos políticos, não a paz entre duas guerras. Paz não nascida de reação. E quando a mente está assim, sobremodo tranquila, pode então prosseguir. A atuação da tranquilidade difere inteiramente do movimento da atividade egocêntrica. O atuar da tranquilidade é a criação. Quando a mente é capaz de mover-se com essa placidez, ela conhece a morte e o amor e pode, então, viver neste mundo e, ao mesmo tempo, estar livre do mundo. Pergunta: desejo ardentemente o silêncio, mas vejo que minhas tentativas para alcançá-lo se tornam cada vez mais lamentáveis. Krishnamurti: em primeiro lugar, não podeis desejar ardentemente o silêncio. Não sabeis nada, absolutamente nada a seu respeito. Ainda que algo soubesseis, isso não seria o silêncio, porque, então, não se trataria da realidade. Por isso, é preciso ter muito cuidado ao dizer-se sei. Vede, Senhor, o que conheceis, reconheceis, e eu vos reconheço, porque ontem eu vos encontrei, após ouvir o que então dissestes, e tendo visto vosso modo de ser, digo que vos conheço. O que sei já é coisa do passado, e daquele passado eu vos reconheço, mas o silêncio não pode ser reconhecido, nele não há nenhum processo de reconhecimento. Eis o que, antes de tudo, importa compreender. Para reconhecermos uma coisa, já devemos tê-la experimentado, conhecido antes, ou lido a seu respeito, ou ter-lhe ouvido a descrição. Mas o que se pode reconhecer, descrever, não é aquele silêncio. Para ele, ansiamos, porque nossa vida é superficial, vazia, monótona, estúpida, e por isso desejamos fugir de suas detestáveis delites. Mas não podemos fugir da vida, temos de compreendê-la. E para compreendermos uma coisa, não devemos dar-lhe pontapés nem evitá-la. Cumpre ter grande amor, verdadeira afeição por aquilo que queremos compreender. Se desejamos compreender uma criança, não podemos coagi-la, forçá-la ou compará-la com o seu irmão mais velho. Devemos olhar a criança, observá-la com carinho, ternura, afeição, com tudo o que de bom possuímos. Analogamente, devemos compreender essa coisa vulgar que chamamos nossa vida, com seus ciúmes, conflitos, aflições, canseiras, pesares. Dessa compreensão provém uma diferente tranquilidade que não pode ser procurada às apalpadelas. Há uma interessante história de um discípulo que foi ter com um mestre. Encontrava-se este num belo e bem irrigado jardim. O discípulo sentou-se perto dele, não bem à sua frente, porque sentar-se diretamente à frente do mestre não seria respeitoso. Assim, sentando-se ao lado, o discípulo cruza as pernas e fecha os olhos. Então pergunta ao mestre: meu amigo, que estás fazendo?
Abrindo os olhos, o discípulo responde: Mestre, estou tentando alcançar a consciência do Buda. E torna a fechar os olhos. Daí a momentos, o mestre apanha duas pedras e começa a esfregar uma na outra. Com muito barulho, então o discípulo desce das alturas em que andava e pergunta: Mestre, que estás fazendo? Ao que o mestre responde: Estou esfregando estas duas pedras para fazer que uma delas se torne um espelho. Diz então o discípulo: Mas, mestre, isso jamais conseguireis, ainda que fiqueis 1.000.000 de anos a esfregá-las. Sorri, então, o mestre e responde: De modo idêntico, meu amigo, podeis ficar aí sentado 1.000.000 de anos, que nunca alcançareis o que estáis tentando alcançar. E é isso o que todos nós estamos fazendo. Estamos tomando posições, estamos desejando alguma coisa, buscando algo, às apalpadelas, o que exige esforço, luta, disciplina. Mas sinto dizer-vos que nenhuma dessas coisas vos abrirá a porta. O que fará é a compreensão sem esforço. Apenas olhar, observar, com afeição, com amor, mas não podeis ter amor se não sois humildes. E só é possível a humildade quando nada desejais, nem dos deuses, nem de nenhum ente humano.